TJ realiza mutirão para solucionar processos envolvendo a Equatorial Energia. A empresa ela vem com essa visão, né, de estar melhorando os serviços, as prestações e estar dando aí celeridade a esses conflitos. Justiça Eleitoral realiza cerimônia de diplomação de candidatos eleitos em Alagoas. O que implica é que a diplomação dos candidatos, eles estão aptos a ocupar os cargos que disputaram no processo eleitoral. E ainda, em uma entrevista especial, desembargador Tutimés Airã fala sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá! O Poder Judiciário de Alagoas organizou uma força-tarefa para solucionar processos envolvendo a Equatorial Energia. A iniciativa rendeu bons resultados e, por isso, deve se tornar permanente. O Rosier estava construindo a casa e solicitou a instalação de um contador por mais de uma vez. A responsável, na época, a CEAL, não instalou o equipamento. Quando a CEAL se tornou Eletrobras, o problema continuou. Enquanto isso, seu Rosier ficou usando a energia e pagando as contas, mesmo sem o contador. As contas somaram R$6.000. Aí eu continuei pagando, né? Aí depois eu fui no Ministério, lá em Rio Lago, Ministério Público, e a doutora lá disse não. Ela mesmo encerrou para eu não pagar mais, porque vinha na conta que eu pagava todo mês. Para tentar resolver esse problema, o Rosier foi chamado para uma audiência de conciliação. Ele ouviu a Equatorial e aceitou a proposta de R$1.800 relativos aos danos morais. Veio na boa hora. Dinheirinho a mais nunca é ruim. Está satisfeito aí com essa audiência aqui? Tô. Hoje eu vim para decidir isso. De um jeito ou de outro, eu tinha que acabar com esse negócio, que já estava demais, o tempo todinho. A audiência do Rosier foi apenas uma das 20 que estavam agendadas para serem realizadas aqui neste Sejusc, que fica localizado dentro do Tribunal de Justiça. O mutirão aconteceu por iniciativa do desembargador Tutimés Airã e contou com a participação de mediadoras e advogadas da empresa. Nós estamos conseguindo aqui, né? Tá resolvendo essas demandas, solucionando esses conflitos e mostrando mesmo que a empresa ela vem com essa visão, né, de estar melhorando os serviços, as prestações e estar dando aí celeridade a esses conflitos que já se arrastavam aí por algum tempo, está desafogando o judiciário. Diante do sucesso do mutirão e da grande demanda que chega da Equatorial, o desembargador Tutimés Airã afirmou que pretende tornar essa ação permanente. Eu tenho conversado com a Equatorial para fazer no lugar que eles indicarem, inclusive pode ser até aqui mesmo no tribunal, para a gente ocupar bem esse espaço, né? Para a gente fazer com a Equatorial o que foi feito com a Sincred, né? Um espaço permanente de conciliação pré-processual, ou seja, para evitar que o processo nasça, ou então processual. Um não exclui o outro, né? Processual para evitar que o processo que já nasceu se prolongue indevidamente, né? Uma cerimônia no Pleno do Tribunal de Justiça marcou a diplomação dos candidatos eleitos em Alagoas na votação de outubro. A Justiça Eleitoral conduziu o evento. O presidente Clever Loureiro prestigiou a cerimônia bastante concorrida que foi conduzida pelo desembargador Otávio Leão Praxedes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro a receber o diploma foi o governador reeleito Paulo Dantas e seu vice Ronaldo Lessa. Em seguida, Renan Filho recebeu seu diploma pela eleição como senador. Os próximos a serem diplomados foram os 9 deputados federais, a começar pelo mais votado, Arthur Lira, seguido por Alfredo Gaspar de Mendonça. Eu acho muito importante a forma que foi feita na eleição de Alagoas, com muita fiscalização, que a gente possa prestigiar o mérito do judiciário em toda essa jornada difícil que é a política, aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização
e corresponder às expectativas do povo na concessão do mandato. Em seguida, foram diplomados os 27 deputados estaduais eleitos, começando por Alexandre Aires, que foi o mais votado. Hoje a gente recebe esse diploma num reconhecimento do resultado das urnas e agora é nos prepararmos para, em 1º de fevereiro, começar a trabalhar pela população alagoana. Eu tenho muita preocupação com a pauta ambiental, posso até antecipar para vocês aqui, um dos pontos que eu vou discutir veementemente é sobre a necessidade de recuperação das nossas lagoas Mundaú e Manguaba. O desassoreamento dessas lagoas, sem dúvida nenhuma, será um vetor muito importante de crescimento econômico, social e turístico para Maceió e para a região metropolitana. A diplomação é o último ato da Justiça Eleitoral e atesta quem são efetivamente os eleitos e os suplentes. É uma certidão que comprova que os candidatos eleitos não possuem pendências e poderão assumir os respectivos mandatos eletivos no dia 1º de janeiro de 2023. Essa diplomação ocorreu no dia de hoje, depois de percorrer assim, vários caminhos ainda em relação aos atos eleitorais, porque as prestações de contas, logo depois do processo eleitoral, elas foram também apresentadas e submetidas ao colegiado do TRE, mas para todos os efeitos, o que implica é que a diplomação dos candidatos, eles estão aptos a ocupar os cargos que disputaram no processo eleitoral. A TV Tribunal mostra agora uma entrevista especial com o desembargador Tutimés Zairan sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos acompanhar. No último dia 10 foi comemorado os 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para falar sobre a importância desse documento para o mundo, eu conversei com o desembargador e coordenador de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Alagoas, Tutimés Zairan. Ela irradia compromissos, né, humanitários que devem ser e foram absorvidos pela imensa maioria dos países. E essa absorção, ela tem um significado muito grande, não é? Porque a partir dela, não é, legitima-se em cada um dos países a luta pelos direitos humanos. E para falar em direitos humanos, quando se fala de direitos humanos, na verdade se fala das necessidades das pessoas, não é? Então, o Estado Nacional as reconhece, né? E, a partir daí, as pessoas, de modo articulado, de modo civilizado, não é? Elas podem cobrar políticas públicas, né? No sentido de que essas necessidades ou esses direitos possam sair da prateleira das constituições e se transformar em realidade na vida delas. Desembargador, a declaração tem 74 anos, né? Mas a luta pela igualdade ainda é uma necessidade e não é uma atividade fácil, né? O senhor bem sabe disso. Como seriam essas lutas se não houvesse essa declaração? É uma bela pergunta, né? Na verdade, o processo de conquista de direitos ele passa por duas etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de positivação. É quando o direito ainda não previsto nos ordenamentos jurídicos ganha previsibilidade. Quando ele ganha previsibilidade, a luta pela efetivação dele muda de patamar, porque aí passa a ser uma luta com a qual o Estado, naturalmente, ele se compromete, não é? E aí se pode organizadamente, civilizadamente, cobrar do Estado, não é, através de políticas, que esses direitos sejam efetivamente realizados. Desembargador, quando a gente fala em direitos humanos, a gente lembra de uma luta longa e constante do judiciário, que é o combate à violência contra a mulher, né? A declaração também tem sido fundamental nessa luta? Tem, na verdade a declaração ela é inspiradora da famosíssima Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei fundamentalmente que proclama a igualdade, né? Que combate o preconceito, né? Que combate a violência. Isso tudo é assim, fonte constante, perene, né, dos compromissos postos
nesse documento que a gente considera como Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela está permeando várias leis, né? Ela não deixa de ser importantíssima, então. É como se fosse a alma dessas leis libertadoras, né? Portanto, a declaração é absolutamente importante, eu diria que decisiva, né? Ela é inspiradora, né? Inspiradora e inspira o surgimento de outras leis, não é? Que se comprometem com causas absolutamente decisivas para a humanidade, como a causa de combater a violência doméstica contra a mulher, que, aliás, é uma causa da ordem do dia, né? Porque trouxe à tona uma realidade que até então não se desconfiava da dimensão dela, né? Isso só foi possível por causa da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, por sua vez, bebeu essa coragem e essa inspiração exatamente na declaração. Desembargador, para a gente encerrar nossa entrevista, infelizmente ainda há pessoas que acham que direitos humanos não deveriam beneficiar pessoas em conflito com a lei. Gostaria que o senhor explicasse aí por que direitos humanos têm que ser para todos. Quem pensa que os direitos não podem ser atribuídos às pessoas que conflitam com a lei é porque não experimentaram na pele uma situação semelhante, né? Os direitos têm que ser de todos, inclusive daqueles que conflitam com a lei, por uma verdade. Dentre os direitos está o direito de ser processado, ou, eventualmente, o dever do Estado de processar aqueles que afrontam a legalidade. Mas esse dever corresponde a direitos correspectivos das pessoas que estão sendo processadas. Há o devido processo legal. Dentro do devido processo legal, há, evidentemente, o direito de defesa das pessoas. E há o direito delas saberem, por exemplo, qual é a sanção, qual é o castigo que vão suportar. Daí, por exemplo, que quem rouba deve ser privado da liberdade, mas não pode ser linchado, por exemplo. Por quê? Porque há um catálogo prévio de sanções, né, que eventualmente devem ser aplicadas e não pode se aplicar uma sanção fora desse catálogo. Isso serve para mim, para você, para o Manuel, para o Pedro, para o João, para o Antônio. Na verdade, isso é uma grande conquista da humanidade, né? Essa visão, portanto, é uma visão absolutamente deturpada, né, que, ao invés de ajudar, desqualifica essa luta pelos direitos das pessoas, inclusive das pessoas em conflito com a lei. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!